Olá a todos, o meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Estrada. Pessoal, estamos aí continuando com o nosso curso de Matemática Básica, aula de fatoração, aula 18, hoje dia 10 de agosto de 2017. Galera, é o seguinte, na última aula nós finalizamos os casos de fatoração, esses foram os casos que nós vimos. Então se você não sabe alguns desses casos, vão para os vídeos anteriores aí, uns 3 ou 4 vídeos anteriores que nós explicamos cada um desses casos, muitos deles tanto do ponto de vista algébrico quanto do ponto de vista geométrico. Então nós justificamos cada um desses casos. Então nós temos aqui o fator comum, né? Que é AB mais AC igual a AB mais C. Diferença de quadrados é o produto da diferença pela soma. O trinômio quadrado perfeito, que é o quadrado da soma. O trinômio quadrado perfeito é quando aqui aparece a diferença, que é o quadrado da diferença. A soma de cubos, que é o produto da soma por esse termo, com aqui sinal menos. A diferença de cubos, que aí aqui aparece menos e aqui mais mesmo, que no final é sempre mais. E aqui o cubo da soma e o cubo da diferença que nós vimos na última aula aí, essa expressão aqui, tá? Então qual que é a ideia? Pessoal, agora nós vamos fazer algumas aulas procurando trabalhar alguns exercícios relacionados a isso. Um outro nome que essas expressões recebem são produtos notáveis, tá? Então geralmente o lado direito, que é a forma fatorada, o lado esquerdo é chamada forma desenvolvida. Ao lado direito a forma fatorada. Então essa forma fatorada muitas vezes são chamados de produtos notáveis, né? Produtos importantes, produtos notáveis, né? Enfim, vamos agora, pessoal, pegar alguns exemplos aqui para que a gente possa ir trabalhando essas fórmulas. E a minha ideia é o seguinte, fazer uma aula hoje com exemplos mais simples, a próxima aula também a gente ir trabalhando, e aí conforme a gente for fazendo mais algumas aulas, vamos trabalhar exemplos um pouquinho mais complicados, né? Para que a gente possa realmente entender esse conteúdo e trabalhar exemplos que não são tão triviais também, para que vocês possam desenvolver o raciocínio aí. Galera, qual que é a ideia? Vão ser dadas expressões para vocês, e a ideia vai ser vocês fatorarem essas expressões, tá? Achar a forma fatorada ali, né? Então, vamos imaginar esse caso aqui, um caso bem simples, x ao quadrado menos 25. Então a ideia aqui é enxergar o 25 como 5 ao quadrado, tá? Então a gente fica com x ao quadrado menos 5 ao quadrado, e aí a gente está nesse segundo caso aqui de fatoração, tá? X ao quadrado menos 5 ao quadrado, que vai ser o quê? X menos 5, x mais 5. Então isso aqui vai dar o quê? X menos 5 vezes x mais 5, tá? Então essa é a forma fatorada dessa expressão aqui. Então a gente conseguiu escrever um polinômio aqui, no caso, que é de grau 2, com um produto de dois polinômios de grau 1, tá? Então isso é a vantagem da fatoração. Galera, continuando aí. O caso contrário é o seguinte. Bom, aqui a gente teve uma expressão que está desenvolvida e nós encontramos a forma fatorada. Mas muitas vezes é dada a forma fatorada e é pedido para vocês o desenvolvimento, tá? Então nessa tabela que eu coloquei aqui, eu coloquei à esquerda sempre a forma desenvolvida e à direita a forma fatorada. Bom, então aqui a gente vai ter que desenvolver. Então, dentro daquele quadro, onde é que nós identificamos isso aqui? Então eu tenho um termo mais um outro termo elevado ao quadrado. Então tá aqui, ó, a mais b elevado ao quadrado. Então é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto, mais o quadrado do segundo termo. Então, este termo aqui, pessoal, ele é o A daquela formulinha ali. E esse termo aqui é o B, tá? Então a gente vai ficar com o A ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado. Então 2x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, tá? Mais o segundo termo ao quadrado. Então nós desenvolvemos isso aqui. Então propriedade de potenciação, esse quadrado distribui tanto para o 2 quanto para o x. Então ficou o quê? 4x ao quadrado mais. Pessoal, para multiplicar esse tipo de expressão aqui, nós multiplicamos, enfim, uma multiplicação quando aparecem numerais e parte literal junto. O que a gente faz? A gente multiplica primeiro todos os numerais. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então colocamos na frente aqui o 12.
E aí a parte literal, x, y quadrado. Tá? Mais aqui. Esse quadrado, novamente, distribui para cá e para cá. Então, lembrando que isso é propriedade de potenciação. Então, 3 ao quadrado é 9. E y ao quadrado, pessoal, eu vou ainda escrever essa etapa aqui. Ficou o quê? Y ao quadrado, tá? Então, vamos uma etapa a mais. 4x quadrado, copia. 12xy quadrado. E aqui, potência de potência, multiplica os expoentes. Então, 9y a quarto, tá? Então, esse é o desenvolvimento dessa expressão aqui, tá? Vamos trabalhar mais alguns exemplos para vocês entenderem bem isso aqui. Pessoal, um exemplozinho bem simples aqui. Esse caso aqui, nós temos aqui o x aparece nesse termo, o x aparece nesse termo e o x aparece nesse termo. Então, a ideia aqui é o primeiro caso, que é o caso do fator comum. Lá aparecem para 2 termos, mas aqui a gente vai trabalhar com os 3 termos, sem problema algum. Então, a gente coloca o x em evidência. Então, desse primeiro termo, tirou o x, sobra o quê? 2. Copia o sinal. Mais. Desse segundo termo, tirando o x, sobrou o quê? Y. Copia o sinal. Desse terceiro termo, tirou x, sobrou o quê? A. Então vocês observam que quando a gente efetuar a distributiva desse lado, voltamos a essa expressão. 2x mais xy menos ax, que é exatamente o que nós tínhamos. Então nós fatoramos essa expressão aqui. Então esse aqui é o caso fator comum. Galera, é o seguinte. É um caso um pouquinho mais complicado, tá? Então nós temos 3 termos. Este aqui é a forma desenvolvida. Pessoal, quando a gente tem 3 termos na forma desenvolvida, o que a gente pode pensar aqui? A gente pode pensar no fator comum, né? Porque a gente acabou de ver um caso aqui que tem 3 termos e que usa o fator comum, tá? Bom, não é bem o caso, porque aqui aparece 4a ao quadrado, mas aqui não aparece o a ao quadrado. Tudo bem, poderia colocar um a e um 4, que são termos comuns aqui. Mas aqui não aparece nem o a, e nem aparece múltiplo de 4, esse 25, né? Então, quer dizer, não seria o caso da propriedade 1, do caso 1, né? Agora, esses casos aqui, 3 e 4, eles aparecem 3 termos aqui na forma desenvolvida. E os casos 7 e 8 aparecem 4 termos, então não seria o caso de pensar nesse caso 7 e 8. Não podemos descartar nenhum caso só por causa disso, porque muitas vezes pode ser que a gente tenha que aplicar 2 propriedades para chegar na forma fatorada, tá? Então, nem sempre é tão simples assim. Mas a ideia aqui, vamos observar esses casos 3 e 4. Mas como aqui, pessoal, é o sinal mais, então eu vou pensar nesse caso 3 aqui. Que eu tenho o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Bom, tudo indica, pessoal, que a gente pode ter o quadrado de um termo aqui, o quadrado de um termo aqui, esse aqui como sendo o quadrado de um termo, esse aqui o quadrado de um outro termo, e 2 vezes esse produto, resultando o termo central. Para que a gente enquadre nessa forma, e se a gente conseguir achar esse a e esse b, a gente vai poder escrever aquele produto nessa forma, a mais b ao quadrado. Lembrando que ali o a e o b não vão ser o a e o b mesmo, né? Porque aqui a gente tem 4a ao quadrado. Diferente. Então qual que é a ideia, pessoal? Este a aqui, em relação a este a ao quadrado, ele é a raiz quadrada. Nós vimos em raiz quadrada que quando nós traímos a raiz quadrada de um termo ao quadrado, ele resulta o quê? O termo. Este b em relação ao b ao quadrado, ele é o quê? A raiz quadrada também. Então qual que é a ideia? Quando aparecerem 3 termos dessa forma, uma ideia é a gente pensar o seguinte: qual é a raiz desse termo aqui? 2a, tá? Veja, a raiz quadrada. Quando nós extraímos a raiz aqui, então deu 2a, tá? Claro que para extrair essa raiz o a teria que ser positivo, tudo bem. Mas o nosso interesse aqui é trabalhar com a forma fatorada, então isso acaba não sendo tão importante. Então veja só, 4a ao quadrado. Quando a gente extrai a raiz aqui, fica 2a. Quando a gente extrai a raiz desse termo aqui, fica 5b ao quadrado, tá? Então veja, por quê? Quando eu elevo 2a ao quadrado, dá 4a ao quadrado. Volta aqui. Quando eu elevo 5b ao quadrado, fica o quê? 25b à quarta. Volta aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Quanto que é 2 vezes 2a vezes
5b ao quadrado. Eu vou testar 2 vezes esse termo vezes este, e vai dar quanto? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 ab quadrado. Ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, deu exatamente o termo central aqui, 20 ab quadrado, tá? Então, esse termo aqui deu exatamente esse termo aqui, tá? Portanto, esta forma desenvolvida aqui, nós podemos escrever como 2a mais 5b ao quadrado, tudo isso ao quadrado, tá? Bom, galera, então essa forma seria para a gente fatorar o trinômio quadrado perfeito, tá? Então o vídeo de hoje vai ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Vamos continuar na próxima aula trabalhando com mais exemplos, para que isso fique bem claro. Talvez essa forma do trinômio quadrado perfeito não tenha ficado tão clara, mas na próxima aula nós vamos trabalhar mais exemplos para que vocês possam realmente entender muito bem isso aí, porque isso aqui é muito importante vocês saberem bem, tá? Então, pessoal, lembrando aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos para que a gente possa ir crescendo o canal, né? E, galera, dúvidas, deixem nos comentários e a gente tá aqui para ajudar, tá? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!